Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando para você com muita coisa boa. Bora aprender juntos hoje, vamos lá? Olha só, hoje nós vamos aprender quais são os benefícios do Pilates para todas as idades. E nós também vamos conhecer uma tecnologia que tem sido uma grande aliada no tratamento da flacidez. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. É uma delícia passar mais uma tarde aí do seu lado. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. E você pode fazer as suas perguntas, mandar as suas sugestões de pauta lá no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. A gente começa o programa de hoje conhecendo aí essa nova tecnologia que tem sido uma aliada aí da flacidez, um problema que incomoda muita gente, não é mesmo? Bem, quem fala sobre isso é o doutor Paulo Godoy, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer, uma honra estar aqui nesse programa, falando uma coisa que eu tenho muita paixão, né, que é a cirurgia plástica. É isso, e é para reverter uma coisa que ninguém tem paixão nenhuma, né? Que é a flacidez, né, doutor? O que acontece, hein, doutor, que a gente fica tão flácido? Tem idade para isso? E quais são os pontos que são mais atingidos aí por esse mal? Então, realmente não tem uma idade específica para isso. Cheguei naquela idade e vai começar a ter uma flacidez. Varia mais em relação ao tipo de pele de cada pessoa e, é claro, os fatores da exposição solar, se a pessoa tem hábitos de fumar, fazer esportes, o tipo de dieta influencia bastante. Então, as pessoas que têm uma pele um pouco mais clara, aqueles descendentes longínquos de europeus, no sol brasileiro, que é um sol mais tropical, tem uma tendência a um fotoenvelhecimento maior. Tem pessoas que têm a pele um pouco mais espessa, que a gente vê em alguns artistas, né, que às vezes até têm 60 anos, eles aparecem que têm 40, 30, porque realmente a questão do fotoenvelhecimento nessas pessoas é um pouco mais retardada, é um pouco mais lentificada. Então, varia bastante de pessoa para pessoa. O efeito sanfona também prejudica bastante, né? Prejudica bastante. Então, hoje a gente tem muitas cirurgias que são as cirurgias bariátricas, que a pessoa tem uma perda maciça de peso, então elas perdem às vezes 40 quilos ou mais. Então, a pele, eu falo que ela tem uma elasticidade, ela estica, mas ela não tem uma complacência, ela não volta. Então, às vezes essas pessoas, a pele estica e ela tem uma sobra depois e uma queda. Mas a idade também influencia, é óbvio, né, doutor? Porque chega aí numa certa idade e a gravidade, ela vem com tudo, ela vem com força, né? Com certeza vem para todo mundo, mas se essa pessoa ao longo da vida tem alguns cuidados preventivos, esse fator não é tão visível, assim, é um pouco mais amenizado. Tá certo. E aí, doutor, quais são as áreas que são mais afetadas? Então, o rosto é uma área que a gente tem uma exposição, uma fotoexposição maior. Então, a gente sai na rua, a gente tem exposição até de luzes sintéticas dentro de casa, às vezes. A própria radiação de luz ou do sol pode fazer com que a gente tenha um envelhecimento maior e, consequentemente, uma flacidez nessas áreas. Mas isso pode acontecer em várias outras áreas. Então, tem muitas pacientes que elas têm gestações prévias e a pele tem esse fenômeno, como você mencionou, como a sanfona, ela estica e depois ela não tem uma retração boa e acaba culminando com uma flacidez. Mas, felizmente, né, a tecnologia, a medicina estão aí para ajudar a gente a reverter esse quadro, né? E hoje, você, doutor, veio falar de uma nova tecnologia, né? Já faz um tempo que está no mercado, mas ainda não é tão conhecida. Nome? Então, essa tecnologia que nós vamos falar, ela chama comercialmente o nome Renúvio. Tá. Que é uma tecnologia que ela chegou aqui no Brasil, ali na época da pandemia, mais ou menos, há uns 4 anos atrás. E ela é um aliado que nós fazemos durante um procedimento cirúrgico para que a gente tenha uma melhora da flacidez da pele, uma flacidez cutânea.
Renuvium, então, ele é um procedimento que ele complementa uma lipo, por exemplo? Exatamente. Então, o Renuvium, ele é um dispositivo que nós utilizamos após uma lipoaspiração. Então, nós realizamos a lipoaspiração e ainda no leito cirúrgico, ainda no campo operatório, nós utilizamos essa tecnologia para fazer um tratamento na pele. Você sabe que a lipoaspiração é uma aspiração da gordura. Então, ele tira toda a camada de gordura, mas a pele, ela continua lá. Então, a gente faz esse tratamento com o Renuvium para que ela tenha um melhor tratamento, uma melhor retração da pele, evitando que você tenha uma piora da flacidez depois da retirada da gordura. Eu sou leiga no assunto, né? Mas eu achei que a própria lipo já tirava ali um pedaço da pele e deixava ela mais esticada, não? Não, existem tipos diferentes de cirurgia. Uma delas é você fazer uma lipoaspiração, que você coloca uma cânula, como se uma espécie de um canudinho por pequenos orifícios, e esse canudinho ele faz como se fosse um aspirador mesmo, ele suga essa gordura. Tá. Às vezes, a gente tem que eu sempre falo, dois diagnósticos diferentes. Hoje a gente tem um excesso de pele e tem uma flacidez de pele, são coisas diferentes. Quando a paciente tem um excesso de pele, a pele está sobrando, a gente tem que remover cirurgicamente, que é como você falou, a gente faz, retira, então às vezes fica até cicatrizes, que na cirurgia plástica a gente tenta sempre esconder nas dobras naturais, deixar mais fininho. Mas tem pacientes que elas não têm um excesso de pele, só tem a pele um pouco mais flácida. Nesses casos, a indicação do Renuvium é precisa, que a gente faz a lipoaspiração e pelo próprio orifício da lipoaspiração, nós introduzimos esse dispositivo, ele faz um acionamento térmico na pele e faz com que ela tenha uma retração melhor, melhorando essa flacidez. Porque aí não tem corte nenhum, é uma cirurgia sem corte, é só um furinho. Ou alguns furinhos. São pequenos furinhos que estão, como eu te disse também, são estrategicamente posicionados nas dobras naturais, para que quando a gente fique até sem roupas, ninguém note essa cicatriz. Então são pequenos orifíciozinhos. Daria para dizer que seria um procedimento menos invasivo ou tanto faz? É um pouco menos invasivo em relação a cirurgias maiores, como a abdominoplastia, que você tem que fazer cortes maiores, retirada de grande excesso de pele, fazer fechamento de musculatura. Então, os orifícios são menores, então, nesse ponto de vista, são menos invasivos. Sim. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, dessas cirurgias que tem o corte, que tem que puxar a pele, aí não tem necessidade de fazer esse procedimento, ou tem? Não. Ou é bacana também fazer? Também são complementos que são procedimentos que complementam mais o resultado, potencializam mais o resultado do paciente. Então, mesmo nessas cirurgias que nós fazemos a abdominoplastia, que é aquela retirada de pele, que você fica às vezes com uma cicatriz como se fosse uma cesárea mais estendida de um ossinho a outro, você associar essa cirurgia com uma lipoaspiração e o uso da tecnologia, como o Renuvium, por exemplo, você vai potencializar ainda mais o resultado. Ele, por acaso, estimula a produção de colágeno ou não? Sim, ele tem, na verdade, são dois mecanismos de ação. A gente faz a lipoaspiração e na hora que a gente coloca esse dispositivo dentro, ele tem um acionamento térmico, ou seja, ele aumenta a temperatura. Esse aumento térmico faz com que você tenha uma retração já imediata. Então, imediatamente após a cirurgia, nos primeiros dias, você vai ter uma ação inflamatória da cirurgia, tendo já uma retração. Só que depois dessa ação inflamatória passa e você começa a produzir o colágeno. Então, essa ação de produção do colágeno, ela dura até 9 meses depois da cirurgia. Entendi. Então, o resultado desse tratamento, ele melhora potencialmente até 9 meses. Olha só, se estende, né? Então pode estende. ficar melhor e melhor e melhor até 9 meses. Exatamente. Eu faço uma brincadeira que é como se fosse um cabelo branco. Você começa a ter um cabelo branco e você daria um tratamento para começar a voltar a produzir o pigmento preto. Só que até aquele cabelo branco que está na raiz, ele ir até a sua ponta e sair, demora até o seu cabelo crescer. Então, é igual essa questão do colágeno. Até ele produzir o colágeno, demora esses 9 meses para ter uma ação melhor ainda do seu resultado. Eu já fiz aqui na minha cabeça uma comparação com a gravidez, só que ao contrário. Em vez da barriga crescer, ela diminui. Olha que beleza. É uma boa analogia também. Em vez também. da pele esticar, ela retrai, não é isso? É uma boa analogia Olha também. Aí, tá vendo? Podemos pensar assim também. Doutor, vou colocar o vídeo, então, que você mandou pra gente, claro, mostrando aí como é que funciona esse procedimento, e aí você explica pra gente do que se trata esse vídeo, né? A gente tem ali uma arte, né? E a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas o doutor Paulo está aqui para explicar para a gente.
Claro, essa é uma arte 3D, então aqui na verdade nós temos esse dispositivo que é uma peça de mão que cada paciente recebe a sua, uma espécie de uma canetinha parece que ela é descartável, então isso não é reutilizado, cada paciente utiliza isso. Isso é ligado a uma plataforma e nós introduzimos essa canetinha, digamos assim, por esse orifício onde foi feita a lipoaspiração. Então acima nós estamos vendo a pele e abaixo a musculatura. Essa parte branquinha no vídeo são os septos, são as ligações de colágeno que tem entre a pele e a musculatura. Então esse raio roxo que está saindo na ponta desse dispositivo, ele está agindo diretamente nestes septos, ou seja, nessa conexão entre a pele e a musculatura. E a ação dele é uma ação térmica. Então imagina mais ou menos, vou falar de uma maneira grosseira, que você pegar uma pele, por exemplo, uma pele de frango, e você colocar numa superfície quente, você nota que essa pele tem uma retração. A mesma coisa acontece nessa situação aqui. Você está aquecendo termicamente, é um plasma que faz isso. E se você medir, olha que interessante, se você medir a temperatura, você vê que a pele chega a uma temperatura de 41 graus. Só que dentro ele está a 85 graus. Mas isso não deixa ter uma queimadura, porque ele tem um resfriamento automático com gás hélio. E olha só o que está acontecendo depois do procedimento. Nós estamos agregando células para a formação cada vez mais de colágeno e esse colágeno produzido, ele ajuda cada vez mais a ter essa retração da pele, potencializando ainda mais o resultado. E como você disse, depois de 9 meses, então, pode estar, os efeitos eles vão seguindo, 9 meses. É aquela música lá, né? Depois de 9 meses você vê o resultado, é né? É isso, aí você vê o resultado final mesmo, 100%. É, 100%, mas isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Pra gente como cirurgião, a gente recebe, às vezes, mensagens das pacientes, depois de um tempo de cirurgia, elas mostrando elas na praia, e falam, olha como eu estou feliz, porque eu não usava biquíni, olha como é que eu estou agora, que felicidade. Hoje mesmo eu recebi um contato de um paciente que nós operamos de fora do país, dos Estados Unidos, e ele mostrou a foto dele na academia, assim, fazendo força, mostrando os braços, tudo, e ele mandou um recado muito bonito, ele falou, continue fazendo o que você faz, porque isso muda a vida das pessoas. Então, realmente, assim, quando nós temos tecnologias que aliam as técnicas, a gente tem uma coisa muito satisfatória. Muito bacana. Agora, eu vi que seria interessante até passar o Renuvium, não sei se é assim que se fala, no corpo todo, ou que pode passar no corpo todo, é isso? Sim, essa tecnologia ela pode ser aplicada em todas as áreas que nós fazemos a lipoaspiração. Então, onde que são essas áreas, né? Então, nós podemos fazer desde a papada, que é essa gordurinha que nós temos abaixo do queixo, né? Nós podemos fazer nas costas, nos braços, às vezes naquela gordurinha que nós temos aqui, que eu falo brincando que é uma gordurinha teimosa que tem aqui em cima, na lateral da mama, que às vezes a paciente é magrinha, coloca um sutiã, mas tem aquela gordurinha que não sai, mesmo com a dieta. Aquela dobra, né? Aquela dobrinha. Necessária. No abdômen fica muito bom. Nas costas, em que a pele das costas é um pouco mais espessa que a pele do abdômen, então a retração ainda é melhor. E até no glúteo fica muito interessante. Uma área também que a gente tem uma pele um pouco mais fina, que é difícil de tratamento, é nessa área lateral da coxa, que são a região que popularmente as pessoas chamam de culote. Ali também você vai dar uma lipoaspiração mais profunda e aplicando o Renuvium, a tendência é ter uma retração bem favorável. Na parte interna da coxa? Parte interna da coxa também, mas a parte interna da coxa a gente tem que ter um cuidado muito específico, porque essa parte interna da coxa, a pele é muito fina. Então, uma lipoaspiração muito acentuada nessa área tem uma tendência até a piorar esse excesso de pele. Mas, por exemplo, no joelho, uma região, às vezes, que tem uma gordurinha um pouco mais densa, que o Renuvium é muito bem aplicado também. A papada, assim, como nós tínhamos falado, do meu ponto de vista, eu acho que tem um resultado mais favorável, porque ela tem uma retração melhor. E você vê, esses dias em São Paulo, tem dia que chegou até 5 graus, né? Então a gente está sempre de roupa, não tem como algumas regiões de praia o hábito de se expor tanto, né? E as pessoas, às vezes, pelo aspecto do rosto, mesmo com bastante roupa, falam, nossa, como você emagreceu, como você mudou. E tudo isso a gente vê mais pela papada, essa gordura que a gente tem no rosto. Que incomoda mais ainda, né, doutor? Que incomoda mais ainda, é chato. Às vezes tem um aspecto que a gente parece que engordou bastante, tem um aspecto que parece que envelheceu bastante. Então, o tratamento dessa área, além de você tirar a gordura, que a gordura parada também não é uma coisa boa, né? Ela é uma usina de hormônios, de estrógeno e outras coisas que podem ser maléficas, colesterol, que podem ser maléficas até para o coração. Existem até trabalhos científicos mostrando que o acúmulo de gordura em outras áreas do corpo, elas são maléficas para os vasos, para o coração. Então, às vezes, tem essa gordurinha na papada, que não é tão interessante. Você olha, já tem um aspecto mais jovem e é uma motivação até para mudar os hábitos de vida, né?
Com certeza. E aí, assim, é papada, não pescoço, né? Para o pescoço seriam outros procedimentos mais recomendáveis. Essa parte mais profunda do pescoço, então o Renuvium não tem uma ação direta nessas áreas, mesmo porque não tem tanta gordura nessas áreas aqui. Então aqui a gente tem outras opções como toxinas, a gente tem preenchidores, estimuladores de colágeno, mas o Renuvium em si não trata essa questão. Existem também uma outra diferença quando o paciente tem um excesso da flacidez, o excesso de pele ou o excesso da musculatura que já caiu ao longo do tempo. Aí a nossa opção é uma cirurgia um pouquinho maior, né, que é o lift de pescoço, que é a elevação do pescoço. Você tem que reposicionar os músculos, então é uma cirurgia que é um pouquinho mais invasiva, como você comentou, mas o resultado também é bem interessante. O Renuvium, ele está sempre associado a uma cirurgia plástica. Por isso, só pode ser aplicado por um cirurgião plástico. Eu tenho uma frase que eu falo brincando sempre, que cirurgia tem que ser feita com cirurgião. Parece que é uma bobagem, isso é uma relevância eu estar falando isso, mas a gente vê frequentemente, às vezes, profissionais que não são cirurgiões plásticos se aventurando a fazer cirurgias plásticas, e isso culmina com resultados, às vezes, que podem ser prejudiciais e até alguns casos até fatais, né? Como nós vimos recentemente alguns casos na mídia. Então, assim, quando nós utilizamos esse tipo de tecnologia, a minha recomendação é que seja feita com um cirurgião plástico, porque é um profissional que ele fez no mínimo 6 anos de faculdade e 5 anos de residência, mais uma prova que tem que fazer para ser apto para fazer esse tipo de procedimento. E existem áreas muito nobres, apesar, por exemplo, uma lipo de papada, que é um procedimento relativamente rápido, se não for feito de uma maneira boa, ele pode não ser seguro, porque nós temos nervos, nós temos vasos, nós temos a traqueia, que a gente respira. Então, uma lesão inadvertida dessas áreas podem trazer consequências até desastrosas, né? Com certeza. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu vi uma manchete ontem mostrando o olho de uma menina que a córnea ficou presa aqui fora. Chegou a ver isso? Eu não... Uma cirurgia plástica, a menina não consegue mais fechar o olho, gente. Eu não vi exatamente esse caso que você mencionou, mas frequentemente a gente vê até em mídias sociais profissionais que às vezes nem médicos são, se aventurando a fazer cirurgias, como você falou, na pálpebra, nos olhos, que são áreas extremamente nobres, que você, com uma técnica inadvertida, você impede uma função do órgão, um fechamento, uma lubrificação, e aí às vezes compromete até a visão, imagina a questão dessa... E às vezes, leigamente, um paciente vai atrás de mídia social e não vê o que está por trás de todo o risco, né? Às vezes ele quer economizar, aí aquela questão do barato sai caro, né? Cirurgia, no meu ponto de vista, tem que ser feita em hospital, com ambiente de segurança, porque sempre tem um potencial, às vezes mesmo pequeno, de ter um risco, e se você estiver cercado de benefícios para o seu procedimento, você vai minimizar qualquer potencial desastroso de um procedimento como esse. E aí, só para avisar também, acho que é importante, né? Renuvium é um procedimento aprovado pela Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Renuvium é um dispositivo americano, ele é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem a Anvisa de lá, que chama FDA, que eles são super rigorosos, então para ser aprovado lá tem que passar por nós chamamos de trial, que é um teste longo que eles fazem. E esse dispositivo já foi passado por lá. Antes de vir para o Brasil também, são vários testes que são verificados pela Anvisa. E o cirurgião também que quer comprar esse dispositivo, ele passa por um treinamento da empresa também. Então ele visita outros cirurgiões que têm mais habilidade, faz provas práticas para ver se ele consegue utilizar bem o produto até ele conseguir poder utilizar. Doutor, tem alguma contraindicação? Risco, né? Você falou, é um procedimento que ele vai a altas temperaturas, né? A gente viu ali na imagem, né? 40 graus de temperatura ali na superfície da pele, ali por dentro mais de 80, né? Como você mostrou e destacou. E aí eu queria entender, né? Você falou não tem risco de queimar, mas tem algum risco esse tipo de procedimento? Tem, na verdade, ou o procedimento como um todo, já que ele é um complemento? Na verdade, assim, o Renuvium em si, não é que não tem risco, ele tem riscos, mas os riscos eles são muito controlados. Então, assim, existem alguns testes para você tentar fazer uma queimadura, você tem que manter o aparelho parado no mesmo lugar, na sua função na sua maior potência. E o aparelho, ele tem alguns mecanismos que ele inibe acontecer isso. Então, se ele percebe que você não está movendo, ele apita ou até ele autodesliga sozinho. Então, para você realizar uma queimadura, e eu falo isso com propriedade, porque a gente já fez isso em peças de alimentos, nós testamos de alimentos, você tem que realmente ficar muito tempo parado, você tem que querer queimar.
Então, inadvertidamente, é um pouco mais difícil você fazer uma situação dessa, né? Mas, claro, como você falou, tem temperaturas altas, então tem riscos em algumas situações. Então, você tem que ter um conhecimento anatômico de onde você está aplicando ele, porque nós temos nervos que passam mais superficialmente, então você pode ter uma queimadura de um nervo, você pode ter uma queimadura de algum vaso, e até áreas que você fez uma lipoaspiração superficial pode até ter um traumatismo na pele. Então, é importante você ter um conhecimento bem da anatomia onde você está aplicando para não ter esse tipo de risco. Outra situação também que pode acontecer, esse resfriamento que está em 85 graus, para ele não ter uma queimadura, ele tem um gás, é um gás hélio, é o mesmo gás hélio que a gente solta aqueles balões, né? Só que ele vem estéreo, né? E ele resfria na hora já esse gás. Então, tem uma ação de um gás que entra e sai dentro do seu corpo. Então, se você tiver alguma outra lesão, uma hérnia, algum outro tipo de perfuração, ele pode deixar esse vaso extravasar. Então, é importante você fazer alguns exames pré-operatórios, você passar em consultas para você tirar todo esse tipo de risco. E a lipoaspiração, ela tem também contraindicações, né? Que, então, são todos os tipos de pacientes que têm, às vezes, diabetes descontroladas, alguma doença clínica que ela não está controlada, hipertensão. Então, são os riscos já eminentes de uma lipoaspiração. Então, já tem essa contraindicação. Isso já para a própria lipo, né? Isso e já para a como o própria lipo, Renuvium é um exato. complemento, então já não vai poder fazer. E aí, a própria lipo, a gente vai ter ali uns pontinhos roxos, né? O próprio Renuvium, ele deixa alguma sequelinha ali no pós-operatório? Então, no pós-operatório é importante que quem vai fazer... Hoje em dia, a cirurgia plástica ela virou um tratamento que a gente chama de multifatorial, multidisciplinar. São várias disciplinas que tratam juntos. Então, nós temos o cirurgião plástico, depois nós temos as fisioterapeutas, que elas fazem uma reabilitação no pós-operatório do cirurgião plástico. Então, essas fisioterapeutas, elas têm que ter também um conhecimento para fazer o manejo desse tipo de pós-operatório. Então, elas fazem as drenagens linfáticas, que são a espécie daquelas massagens para tirar os inchaços, os edemas, os líquidos que ficam embaixo na pele, empurrando esses líquidos para as áreas onde nós temos os linfonodos para aspirar, onde nós deixamos os drenos. Então, elas fazendo essa mobilização, elas melhoram também as áreas onde foi feito o Renuvium, para não ficar com nenhum tipo de sequela. Então, às vezes, se o paciente tem algum roxinho, como você falou, às vezes o tratamento correto no pós-operatório, com a drenagem feita, o uso correto das cintas, ele minimiza um potencial de complicações, né? É importante não expor também para o sol, porque às vezes esse pigmento do roxo ele pode ficar marcado, né? Então, tem uma série de pequenos detalhes que tem que ser feito de acordo com cada caso. Tempo de cirurgia, depende do caso também. Depende do caso também. Então, assim, hoje em dia nós temos uma recomendação que a gente evite que uma cirurgia passe de 6 horas, porque quanto maior o tempo cirúrgico, você tem maior exposição a alguns riscos. Ou o risco do próprio anestésico, que você está sendo cada vez mais submetido a mais drogas anestésicas, e você também a chance de você ter alguns eventos trombólicos, formação de trombos, né? Que são aqueles coágulozinhos que podem formar dentro dos vasos. Para evitar situações como essa, nós temos que usar meias elásticas, massageadores de panturrilhas que meio que simulam que o paciente está andando para evitar que o sangue fique, vamos dizer assim, parado e forme coagulação. Então, assim, o tempo cirúrgico varia de cada caso. Uma lipo de papada, às vezes, é um procedimento rápido que a gente faz de meia hora, 40 minutos, e tem lipoaspiração que a gente consegue fazer aí 5 horas, são mais longas, que demoram mais tempo. Mas aí, só para a gente entender, né? A própria cirurgia da lipo vai demorar um tempo e a passagem ali do Renuvium Isso, vai ser um outro tempo. Isso é rápido? Não, realmente assim, quando você adiciona mais tecnologias, o seu tempo cirúrgico ele aumenta, fica maior, né? Então, hoje em dia, há uma tendência ao trabalho dessa maneira, né, dos cirurgiões, eles se organizarem no seu tempo cirúrgico para que a cirurgia fique um pouco mais otimizada. Então, o jeito que eu trabalho, por exemplo, né, eu tenho um jeito um pouco diferente, que eu venho de uma família, meu pai é cirurgião plástico também, e eu trabalho com uma equipe de cirurgiões plásticos que nós crescemos juntos na nossa formação universitária e na nossa residência. Então, enquanto um já está fazendo a lipoaspiração, um outro já está aplicando o Renuvium numa outra área, isso para a gente otimizar o tempo e deixar o paciente com menos tempo anestésico. Porque o tempo anestésico, além da questão anestésica e risco que nós falamos também, às vezes fica até mais caro no hospital, né? Que vai aumentando o tempo cirúrgico, aumenta o preço da sala cirúrgica, né? É isso, uma grande equipe ali atuando no mesmo momento, né? É importante a gente sempre
priorizar a segurança do paciente. Então, se a gente tiver uma equipe formada por outros cirurgiões, anestesistas, instrumentadoras que são enfermeiras, fisioterapeutas para tratar o pós-operatório, o resultado sempre fica mais seguro, né? E a recuperação também vai de cada procedimento? Vai de cada procedimento, mas eu costumo brincar com meus pacientes que a primeira semana de um procedimento desse, eu chamo brincando que é a semana do arrependimento, né? Porque é uma semana que você vai perder gordura, e quando você perde gordura, você perde também um pouquinho de sangue. Então, você vai ter alguns sintomas de anemia nessa primeira semana de pós-operatório, que é um desconforto, que é um cansaço, uma fadiga, uma indisposição, né? Nessa primeira semana não é tanto em relação à dor, porque a dor a gente consegue manejar bem com as prescrições que nós deixamos para o paciente manejar. Mas é mais o cansaço, você tem cintas, você tem dreno, então a primeira semana é um pouquinho mais desafiadora mesmo. Depois dessa semana, nós tiramos drenos, fazemos algumas medicações para ajudar nos inchaços, então vai melhorando cada vez mais. Então é normal que a paciente, fala brincando, que ela se arrependa na primeira semana, e depois de um mês ela está satisfeita, volta até no médico, ele dá um chocolate, tirar uma foto com ele, por um arrependimento de ter xingado ele nessa primeira semana de pós-operatório. Mas o Renuvium faz alguma diferença nisso ou é a própria lipo mesmo que gera tudo isso? Não, o Renuvium faz uma diferença porque o Renuvium, ele tem esse aquecimento que ele faz nessa região abaixo da pele subcutânea, ele acaba fazendo uma coagulação, uma microcoagulação dos vasos. Então, ele ajuda também no manejo do sangramento. Então, dessa forma, ele tem um benefício maior também no manejo de sangramento e, consequentemente, na retração da pele. De qualquer forma, os resultados são muito melhores. Os resultados são melhores e teve um crescimento muito grande das técnicas nesses últimos tempos pós-pandemia. Então, hoje em dia, a lipoaspiração, quando a gente procura, às vezes, no Instagram, na internet, a gente vê que tem várias variáveis. A gente tem a lipo de média definição, a lipo de alta definição, lipo HD, lipolade. Como é que funciona cada um desses procedimentos? São procedimentos que eles ganharam popularidade maior nesse tempo pós-pandemia, porque as pessoas começaram a usar mais as mídias sociais, a se exporem mais, as clínicas passaram a expor resultados, então ganhou muita popularidade a lipoaspiração nesses últimos tempos. Doutor, não sei se estou enganada, mas eu vi que tem um outro procedimento chamado argoplasma. É mais ou menos parecido com o Renuvium? Qual a diferença entre eles? O argoplasma é a mesma, digamos assim, finalidade do Renuvium. Também é uma tecnologia que nós utilizamos no pós-operatório do Renuvium para fazer a retração da pele. A diferença do Renuvium e do argoplasma é o mecanismo de ação. Então, tecnicamente, sem querer ser muito cientista, mas o Renuvium, ele é ativado pelo gás hélio e o argoplasma, ele é pelo gás argônio. Então, tem uma diferença de potencial maior de energia que cada um usa, entendeu? A diferença entre um e outro varia exatamente na indicação que você vai usar em alguns pacientes e também, obviamente, na experiência que cada cirurgião tem com cada um dos aparelhos. Aquilo que você falou, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa entrar no ar. E é isso, né? Aquilo que você também está mais adaptado, depende de cada paciente, depende de cada procedimento. Enfim. Doutor, eu já vou deixar aqui seus contatos. Aliás, Instagram do doutor Paulo Godoy. Então, @Paulo Godoy. Lá no Instagram tem bastante conteúdo ali, os resultados, gente, das cirurgias que o Dr. Paulo fez, né, que o Dr. Paulo faz. Resultados impressionantes, que a gente não colocou aqui na tela, né, porque corpo inteiro, né, são imagens ali de vários procedimentos, mas você pode acompanhar lá no @Paulo Godoy no Instagram. Doutor, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, é uma honra grande estar aqui. A gente está muito feliz que recentemente o CRM, que é o Conselho de Medicina, ele nos autorizou a postar essas fotos de antes e depois, que antes era proibido. Mas, como você falou, a gente tem que tomar alguns cuidados, então a gente sempre protege a identidade do paciente, protegemos as partes mais íntimas para não ficar tão expostas, mas na verdade, o intuito é levar um conhecimento para uma população que busca esse tipo de tratamento e, consequentemente, evitar que caiam em mãos de profissionais não habilidosos, não credenciados para a realização desse tipo de tratamento. Inclusive, doutora, eu vou ali dar um recadinho, já me despeço de você, agradeço e obrigada por trazer uma informação assim desse procedimento novo, né, aqui pra gente, que é tão bacana.
E aí, justamente para que as pessoas não caiam em armadilhas, eu vou pedir para você deixar aqui o caminho de como as pessoas descobrem quem são os profissionais habilitados para fazer esse tipo de tratamento e aqueles que não são. Claro, é um prazer. Então, todos os cirurgiões plásticos do Brasil, eles estão no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, é www.sociedadebrasileiradecirurgiaplástica.org. Lá você vai encontrar todos os cirurgiões, você pode procurar pelo nome, ou então pela sua cidade, pelo seu estado, e através desse site você vai ver o contato do seu consultório, o telefone, e você vai poder ser atendida por um profissional que tratou e fez todos os passos para ser habilitado para esse tipo de procedimento. Obrigada, doutor, novamente. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas nós já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia. A gente está aqui com destaque de saúde aqui no nosso programa hoje. Já falamos aí de um procedimento novo, né? A tecnologia aí aliada à beleza, aliada à saúde. Um procedimento que está aí sendo um grande aliado do término aí da flacidez, né? Pra gente acabar aí com a flacidez. Foi muito bacana. Se você perdeu, depois você acompanha lá no YouTube, Hit TV ao vivo. E agora, a gente segue falando de saúde, mas vamos falar de cuidados com a saúde para prevenção. Prevenção de doenças, né? Prevenção da flacidez. Vamos falar de Pilates. Você conhece os benefícios do Pilates? Se não, a gente tem uma pessoa aqui que vai falar sobre todos os benefícios para a gente agora. É o Édipo Rocha, educador físico e também é CEO aí de uma rede de Pilates. Não é isso, Édipo? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Clara. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco sobre a importância do Pilates, né? E democratizando, né, essa tendência de mercado que vem ganhando muito espaço. Édipo, quando você fala de democratizar o Pilates, eu penso que não muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, realmente as pessoas falavam, Pilates é só para quem tem dinheiro. Pilates é só para a classe BA, né? Porque é muito caro, não tem como fazer. A gente pode dizer hoje que o Pilates se popularizou. Ótimo. E é uma verdade, né? O Pilates é uma modalidade que foi sempre exclusiva para a classe A, muitos e muitos anos inacessível para a classe C, né? Mas hoje a gente vê uma tendência de mercado modificando. E nós adentramos esse mercado hoje por ser uma rede de estúdio de Pilates, democratizando, trazendo esse modelo low cost. Esse propósito surgiu a partir de alguns anos durante a minha formação. Minha mãe doméstica, né, necessitava da modalidade e não era acessível. E na minha cabeça era algo conflitante, um espaço menor do que uma academia, menos aparelho que uma academia, com ticket médio 3, 4 vezes maior do que o da academia. Então foi nesse universo que me caí de cabeça, fui aprender, entender e hoje, né, nós da rede de franquias da Inspire Pilates trazemos para o mercado aí o novo modelo low cost, tornando acessível, democratizando literalmente aí, trazendo o ticket médio onde o público C, a classe que com certeza é a que mais necessita, podendo fazer aí essa atividade hoje disruptiva no mercado, né, e tão tendenciosa ao crescimento. Ticket médio lá em cima e podendo fazer umas 2 vezes por semana só, né? Exatamente, exatamente. Nós falávamos de um ticket médio em média de 350 a 400 reais e hoje, né, a rede Inspire Pilates com um ticket médio de 2 aulas por semana de R$ 199,90. Olha só. Bem, vamos começar então falando dos benefícios do Pilates, né? Você falou aí que a sua mãe precisava do Pilates, porque são muitos os benefícios, né? Começando pela manutenção da saúde, né? A gente sabe que qualquer atividade física faz bem para a saúde, então já começa aí. Perfeito. E, na verdade, o Pilates ele é uma modalidade íntegra, holística, o corpo inteiro. Então, principalmente da
da saúde mental até os benefícios corporais, né? Hoje, a população não busca mais só estética, estão cada vez mais adepta à saúde, principalmente física e mental. Pandemia, nós fomos aí recorde de expansão, porque foi uma modalidade muito indicada, principalmente pelos psicólogos, né? Então, a gente passou por um momento muito ruim, que foi a parte da pandemia, mas, graças a Deus, se tornamos algo, né, direcionado por todos os profissionais da área da saúde, né? Então, o Pilates teve uma crescente muito grande para trabalho, principalmente da parte da saúde mental. E também todos os outros benefícios, melhora de tônus muscular, concentração, melhora de equilíbrio, força, flexibilidade. Então, todo esse composto, né, dessa modalidade tão íntegra, a gente tem aí esse crescimento aí no mercado. A gente está vendo ali um vídeo, né, que você mandou pra gente, você dando aula, é isso? Exato. É você aí, né, nessa imagem que a gente está vendo? Sim, sim, no estúdio. Então, a gente fez um take ali para a gente poder mostrar que a modalidade, ela é para todas as idades. Então, não tem mais, o Pilates é somente para reabilitação, para senhorinhas, não. Então, hoje nós, graças a Deus e os influencers, né, as pessoas de alta performance, então nós conseguimos ter Cristiano Ronaldo fazendo sua pré-temporada, praticando Pilates, Medina antes das Olimpíadas, né, um ícone para o Brasil, fazendo também toda essa preparação com o Pilates. Então, o Pilates é desde essa parte, voltada para a reabilitação e hoje num mercado muito grande de domínio também para alta performance. Exatamente, não é só para quem tem um problema. Não, mudou, exatamente. É pelo contrário. Exatamente. É importante você fazer o Pilates para que você não venha a ter um problema. Com certeza. Não é então, isso? ele deixou de ser um trabalho para reabilitação, mas um trabalho de prevenção. Na verdade, Pilates não é uma necessidade mais. Pilates é um estilo de vida, então as pessoas fazem porque gostam da modalidade e o quanto ela agrega às outras modalidades físicas, desde a musculação, natação, entre outras que nós temos no mercado. Então é um benefício que vem aí tornando acessível, né, para todas as pessoas e se tornando um estilo de vida. Mas vamos falar agora com detalhes de alguns benefícios do Pilates. Eu queria que você fosse trazendo para mim. Dor nas costas e o Pilates. Nossa, perfeito. 34 anos, eu acordo com muitas dores e não tem idade, né? Não tem idade. E hoje, cada vez mais, nós vemos crianças, né, passando por esse processo de dor aí crônica, e um dos fatores que pontua muito grande isso é o tempo de uso de smartphone. Então, você tem aquela curvatura, principalmente cervical ali, voltada para o uso do smartphone, muito tempo sentado, as pessoas estão mais tempo de home office, então toda a sobrecarga na parte, né, da sua coluna vertebral acaba impactando sobre essas dores. E o Pilates traz uma coisa muito incrível, que é sobre esse trabalho de flexibilidade, né, e principalmente a musculatura profunda, coisa que não conseguimos ativar dentro de uma sala de musculação, todos os eretores da coluna, camada profunda muscular, pela consciência corporal que o aluno precisa ter durante a execução, a gente acaba sendo mais assertivo, trabalhando toda essa parte de eretores de coluna, né, e fortalecimento muscular e postural, tornando isso mais assertivo, aí diminuindo o impacto aí de dores causado por esses usos, né, diários de smartphone e posturas incorretas. Cada ponto ali vai ter um exercício específico para trabalhar. Exatamente. Então, a gente avalia muito hoje todos dentro da sua princípio da individualidade. Então, dentro de uma sala, de um atendimento, eu atendo a Clara com dores na lombar, eu atendo um outro aluno com um problema voltado para lombalgia ou uma patologia de joelho, então a gente acaba sendo assertivo e direcionado à modalidade. Até, inclusive, quando a gente vai, chama-se estúdio de Pilates, né? Quando a gente vai num estúdio de Pilates, a gente vê que tem pouca gente, assim, são poucas pessoas, assim, por período, né? Justamente por isso, para que tenha esse trabalho individualizado. Perfeito, Maria. E, na verdade, Clara, a gente leva isso para poder ser mais assertivo, esse cuidado, né? Esse one-on-one ali, ter esse contato, essa correção, né, imediata com um profissional ali mais atento, né? Porque tende a ser muito mais rápido. E, claro, dentro de uma sala de musculação não tem como condenar o profissional que está lá. Infelizmente, ele tem que dar conta de 40 alunos ali por horário, que gira em média.
E dentro de um estúdio de Pilates, você consegue ter esse atendimento mais personalizado, esse cuidado direto. E aí muito mais assertivo, né? Em um curto espaço de tempo, tanto as correções quanto as prevenções. Hérnia de disco. Ótimo. Ouço também as pessoas falando, tenho hérnia de disco, preciso do Pilates. Por quê? Vamos lá. Hérnia de disco ela é uma obstrução ali do disco, né? Então você acaba tendo esse anel pulposo, né? Entre as vértebras extruso. E aí o que acontece? A gente tem toda essa diminuição ali desse espaço. Então toda a parte de inervações está ao lado e não tem como, né? É como se fosse uma ramificação elétrica. E essa extrusão do anel pulposo vai causar dor. Então, qual o objetivo? Onde o Pilates entra isso? Se a gente não está dentro de um processo ali grave do problema, do problema de dor aguda, então nós trabalhamos tudo isso para que a gente aumenta, né, esse distanciamento do anel pulposo ali, do disco, para que tenha essa flexibilidade e, junto a isso, a gente precisa trabalhar toda a parte de fortalecimento muscular da região principal, seja ela lombar, seja ela cervical, né, torácica, não importa, a gente vai trabalhar todos os eretores. Fortalecimento muscular. Tem hérnia de disco, não tem jeito. Passa por um momento agudo da dor e logo após isso a gente faz toda a sua análise clínica para assim iniciar a atividade, né, do Pilates para cada vez mais ser assertivo. Tendo hoje uma protusão discal, não tem jeito, você precisa necessariamente fazer um fortalecimento muscular cada vez mais. Quanto mais rígida e estruturada for a sua base muscular, menos dores, né? Menos problemas ali posteriores você vai ter por essa extrusão do disco. Você disse que pensou em tudo isso, né? Em começar a trabalhar com Pilates, né? Por causa de um problema da sua mãe. Você pode contar pra gente o que era? Claro, claro. Minha mãe doméstica trabalhou anos, né? Fazendo muitos esforços repetitivos, como acredito que seja grande parte das mulheres brasileiras aí para ganhar aí o seu dia a dia. E aí logo muitas dores, principalmente de ombro. Então minha mãe hoje, ela sofre ainda, né? Mas hoje menos, com muito problema de bursite e tendinite, tanto ombro como cotovelos. Então, por um processo muito grande, ela não conseguia fazer tanto a elevação de braço por ter essas dores muito agudas. E a orientação médica é exatamente o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Faça atividade física e uma introdutória aí, né, de uma forma mais assistida e para ser mais assertiva, o método do Pilates. E eu tive a oportunidade de acompanhar ela em algumas dessas consultas e o direcionamento médico para fazer a atividade. E fui com ela também em alguns estúdios. E acredito, hoje foi muito bom, mas foi algo que me frustrou bastante, né? Ela não ter acesso a isso. Então isso moldou durante toda a minha jornada de formação, tentar entender sobre esse mercado, né? E tornar isso, né, acessível à maior classe hoje a ser, né? Mas hoje você treina a sua mãe? Hoje eu não consigo ser o treinador dela, mas eu consigo disponibilizar qualquer um dos nossos estúdios aí espalhado pelo Brasil para que ela faça a modalidade. Olha que bacana. E aí eu ia te perguntar, né? A idade da sua mãe, qual é? Minha mãe hoje tem 59 anos. 59 anos e está ali hoje, então, firme e forte no Pilates e com as dores bem reduzidas. Com certeza. Hoje minha mãe tem a vida ativa normalmente, né, dentro das suas limitações, porque não tem jeito, muitas coisas a gente não consegue ser tão reversível, mas a gente consegue ter uma assertividade da diminuição das dores e a melhora aí para ter uma qualidade de vida um pouco, né, proporcionar essa qualidade de vida, né, diariamente para ela, um pouco mais assertiva. E principalmente na melhor idade, né? Está se fortalecendo para esse período. Com certeza. Envelhecer todos nós vamos, mas como nós podemos envelhecer de uma forma mais efetiva e segura? Porque o Pilates é ali, ó, aliado da longevidade, não é isso? Exatamente, exatamente. O Pilates, ele dá essa proporção. Então, hoje eu tenho minha avó treinando dentro do meu estúdio, minha avó 88 anos. Tá brincando. Fazendo a prática, minha mãe com quase 60 anos e crianças sofrendo com todas essas patologias pelos usos do smartphone aí. Então a gente acaba atendendo toda a classe e também todas as idades. Então quer dizer, até para crianças o Pilates é bom. Vem crescendo muito, né? Muito
por uso dos smartphones, ele está cada vez, né, introduzido dentro das escolas, dentro do método de ensino. Não tem como, né? Eles nunca vão... Nós não conseguimos manter uma postura correta durante o uso de um smartphone, como nós vamos cobrar isso das crianças? Então, cada vez mais, pais, se vocês puderem, conscientize as suas crianças, fazer atividade física, seja ela um pilates, seja ela uma musculação assistida por um profissional ou qualquer outra atividade física, para que esses impactos no futuro das suas crianças, né, do futuro do nosso país, seja cada vez menor. Mas aquilo que a gente falou, né? Tudo muito individual, né, Édipo? Cada pessoa tem ali as suas limitações, né? Então é tudo muito individual. Sempre, sempre. Então eu tenho toda essa parte de patologia, né, que é física, e também as partes de patologia, desde eu tenho um cardiopata, eu tenho uma pessoa aí que tem uma pressão arterial elevada, uma pessoa que tem algumas disfunções ali sobre ter essa glicemia oscilando durante as atividades. Então, tudo isso nós controlamos previamente, antes de início, durante e pós-aulas, para que seja cada vez mais assertiva a modalidade. Não sei se eu estou enganada, mas eu cheguei a ver que ajuda até na prevenção do câncer de próstata. Exato. Que tem resultados assim mais impactantes até para o homem. Exato. É isso mesmo ou não? Perfeito, perfeito. Então, cada vez mais isso vem se tornando comum, e tanto o pilates quanto a musculação, qualquer atividade física, né? A gente vem crescendo nesse mercado, e principalmente para nós homens, né? Os resultados obtidos pós atividade física é muito positivo, né? Retardando, né? E muitas vezes aí não desencadeando, né, o câncer hoje de próstata do homem, que, se a gente não se cuida, homens que têm muito preconceito, acaba tendo aí, sendo surpreendido negativamente aí no futuro. Édipo, você falou de benefícios emocionais, né? A gente sabe que qualquer atividade física, ela vai mexer ali com o nosso humor, vai deixar a gente mais bem-humorado, né? Enfim, mas tem mais benefícios, né? Vai além disso. Exato. Então, nós temos hoje, durante a atividade física ali e pós-atividade física, toda a liberação hormonal. Hoje, nosso corpo, ele libera hormônio a todo momento. Pós-atividade física, a gente tem a capacidade de liberar ocitocina, serotonina, né, noradrenalina, tudo isso que promove o quê? Aquela sensação de dever cumprido, de saúde, de bem-estar. Principalmente, né, para homens e mulheres, a gente começa a ter um equilíbrio regulatório dos nossos hormônios. Homens, pós-atividade física, então a gente acaba tendo aumento da nossa produção de testosterona. Mulher tem todo esse equilíbrio aí, né, e tardio, para ter a entrada da menopausa de uma forma mais calma, não tão agressiva. E todos esses hormônios aí que está relacionado à saúde, ao bem-estar, equilibrados de uma forma, né, mais progressiva. Ajuda aí uma noite de sono, até uma noite de sono melhor, reduz a insônia. Ótimo, muito bom. Quando a gente fala sobre sono, sobre saúde, o nosso maior ganho hoje é o sono. Ele é responsável por 70% hoje de toda a nossa longevidade e nossa saúde física, tanto física quanto principalmente emocional. Uma noite de sono hoje, ela se resulta em mais de 70% da assertividade da nossa saúde. Então, por isso, cada vez mais, né, vem batendo na tecla, né, e graças a Deus as redes sociais entregando isso de uma forma mais efetiva, a importância do sono, o quanto ele é benéfico. Então, parece clichê falando, né? Você precisa ter de 6 a 8 horas de sono, bem dormidas, né? Sem nenhuma intervenção. Então, cada vez mais essa qualidade de sono, ter um sono cada vez mais limpo, né? Profundo, para que todo o seu corpo consiga fazer essa restauração, tanto da parte física, principalmente, né, da organização das suas ideias ali, da parte emocional. Então é onde você consegue dar um reset ali para ter um dia muito melhor seguinte. Faz pilates para ter uma boa noite de sono e ter uma boa noite de sono para também não ter tanta dor, né? O pilates já ajuda a boa noite de sono também. Outra coisa que me chamou a atenção do pilates é que ajuda a ter mais atenção,
principalmente no caso das crianças, né? E a gente vê tantas crianças hoje que têm problemas de atenção, né? Muitas crianças diagnosticadas, por exemplo, com TDAH, que não têm atenção, e o Pilates, ele vai interferir inclusive nisso, Édipo? Perfeito, ótima pergunta, Clara. Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa. Eu sou uma pessoa que eu acordo ligado já. E eu faço prática da modalidade. E por ser uma modalidade onde a gente trabalha 100% a parte da centralização, te traz para a atividade física, a respiração, então onde você se sente realmente presente. Muitas vezes sou apto também à musculação, muitas vezes eu estou fazendo e estou tentando resolver alguma coisa. E o Pilates você não consegue fazer isso. Você precisa ser presente para realizar a modalidade. Então, toda a concentração, toda a parte de respiração te traz para dentro da modalidade propriamente dita. E hoje as crianças cada vez mais hiperativas, né, e os diagnósticos cada vez mais, né, crescentes, né, e assertivos, o que nós trazemos? Tentamos trazer a introdução do Pilates para essas crianças, para que elas tenham, né, a capacidade de autorreconhecimento, tanto na modalidade quanto dentro de uma atividade da escola, né, propriamente dita, uma prova, onde ela consiga ter o controle emocional dela ali, fazer algumas, né, manobras que ensinamos durante a prática para que ela aplique, né? Pilates não é somente para seus 50 minutos de aula, mas é que você use da modalidade para a sua vida, seja ela num trabalho, seja ela num momento de prova, então você consiga fazer essa autocentralização, controle de respiração e estar presente para aquilo que você precisa desenvolver. É isso. Uma última questão que eu vou fazer para você sobre o benefício para as gestantes. Eu vejo que até para o parto o Pilates está ali ajudando, não é isso? Perfeito. Então, é uma modalidade muito trabalhada durante o período gestacional aí, né, das mamães, que buscam cada vez mais um parto humanizado, um parto normal. Então, a gente tem todo esse atendimento ali voltado para essa região pélvica, para cada vez mais a gente possa fazer um trabalho em conjunto com toda, né, essa estrutura aí por trás desse momento único para as mães. Então, a gente acaba tendo essa assertividade. Então, trabalha um pouco da mobilidade pélvica para cada vez mais, né, a gente conduza esse parto de uma forma menos dolorosa, né? Dor, sem sentir dor não tem como, mas que a gente consiga, né, poder levar isso. Infelizmente, algumas mães aí acabam passando por esse momento que gostaria de ser algo humanizado, não fez a modalidade ou não cuidou dessa parte, né? E acaba não tendo toda essa mobilidade pélvica que é necessário, né, para ter esse nascimento ali do seu filho num momento tão especial. Então, o Pilates vem crescendo muito nisso daí e também nessa região voltada para a maior idade, que é toda essa incontinência urinária daquele momento. Então, a gente acaba fazendo esse fortalecimento da região pélvica ali, para que tenha um envelhecimento e também dá essa oportunidade das mamães aí ter os seus partos mais humanizados. Olha que bacana. Então, quer dizer, Pilates serve aí para muitas coisas, né? São muitos os benefícios para todas as idades. A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Vou pedir para você dar aquela última mensagem, talvez algo que eu não tenha te perguntado. Ótimo. Bom, eu queria deixar um recado aqui muito importante, né? Que é para vocês que ainda não fizeram o uso da prática do Pilates, que possam experimentar, busque um estúdio próximo, de preferência do Inspire Pilates, que estamos aí pelo Brasil, e aproveite. Pilates não é mais para você trabalhar algo que já está te causando dor ou incômodo ou por uma indicação médica. Pilates é uma modalidade esportiva, é um estilo de vida e eu tenho certeza que após vocês experimentar, será um uso aí diário e contínuo e vai mudar a sua forma sobre enxergar a vida com outros olhos através do Pilates. Tá certo. Obrigada, Édipo, por trazer informações tão relevantes aqui pra gente, né? Deu uma aula verdadeira aqui de Pilates, né? De informações sobre Pilates. A aula de Pilates mesmo só no estúdio, não é isso? Muito bem. Obrigada, tá? Vou deixar sua rede social. Lá no Instagram, @edipo_rocha. É isso? Muito bem.
Entra lá, então, no Edipo Underline Rocha, tem lá os vídeos do Edipo, né? Dando as aulas, né? De Pilates. Tem as informações todas lá necessárias, não é isso? Muito bem. Obrigada, viu, Edipo? Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a importância do Pilates e democratizar tanto a informação do Pilates ao maior número de pessoas possíveis. Obrigado. É isso aí, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Quanta coisa legal a gente aprendeu hoje, não é mesmo? Então guarda tudo aí. Amanhã tem muito mais para você aqui no nosso programa, às 2h10 da tarde, por causa do horário eleitoral brasileiro, né? Então, eu te espero aqui no nosso programa nesse horário. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fica com Deus, beijo grande e até a próxima.